É o perdão uma questão de decisão ou de sentimento? Eu sei que minha meditação de hoje vai incomodar a alguns, ou pelo menos pode colocar a algumas pessoas interessadas no tema, no assunto, na expectativa de ver o que este homem tem para dizer a respeito do perdão que não tenha sido dito ainda, porque ultimamente todo mundo está falando de perdão. Os psicólogos, os pastores, os padres e muitos leigos que estão enchendo a internet com ensinos a respeito do perdão. Agora bem, se o perdão é uma questão tão crucial na vida humana, será que a Bíblia descuidou de nos deixar um ensinamento aprimorado, específico, claro, amplo sobre essa questão? Ou será que a Bíblia realmente tem um ensino profundo e amplo no assunto que nós temos descuidado ou temos complicado e não descomplicado para nosso próprio bem e para o bem dos outros? Temos que parar para pensar. E este assunto vai dar pelo menos 3 ou 4 áudios de uma mesma série no nosso canal Descomplicando Conceitos. Mas nesta ocasião, este primeiro vídeo, eu quero abordar a questão do perdão numa forma de questionamento. Eu estarei me questionando junto com você. Eu gostaria que você esteja prestando atenção e me acompanhando de tal maneira que o meu questionamento possa ser o seu também. E vai ser muito interessante porque você vai poder parar para pensar junto comigo e vai tirar algumas conclusões muito positivas, com certeza. Este assunto não será fechado neste vídeo, não será terminado, vai ser apenas iniciado para que possamos ir longe no assunto, mas com bases, não ficarmos no que dizem os psicólogos ou o que dizem alguns mestres da Bíblia ou qualquer outra pessoa erudita no assunto. Não, vamos ir ao que diz a palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade. Amém? Muito bem. A primeira coisa que temos que ter em consideração a respeito do perdão, se vou fazer na forma contrária, um questionamento contrário, não positivo. Então, a primeira coisa que devemos ter em consideração é que se de fato o perdão é uma questão de decisão, ele estaria revelando, estaria demonstrando, estaria evidenciando uma bondade e uma generosidade na pessoa humana que está perdoando. Sim ou não? Claro. Se eu perdoo algo, é porque há uma ofensa, há uma dívida. E eu decido perdoar. Eu não perdoo por sentimentos. O sentimento me diz que eu não devo perdoar porque a dívida é uma verdadeira ofensa. E essa pessoa deve pagar. Mas eu sou bom e generoso, então eu vou perdoar. Mas Jesus, nos evangelhos, tem 2 passagens as quais estariam contradizendo essa possibilidade, que nós estamos nos questionando e concluindo que se eu perdoo é porque eu sou bom, certo? Jesus contraria isto em 2 oportunidades pelo menos. Numa, quando ele diz que se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo.
aqui está muito claro de que ele sentencia de que nós temos a natureza do mal, não a natureza do bem. E se temos a natureza do mal, como é que poderemos ser bons e generosos? E como é que poderemos perdoar se não formos bons e generosos? Não teríamos como. A outra passagem nos Evangelhos é quando ele diz àquele jovem que bom há um só, e esse é Deus. Se ser bom é natureza e atributo de Deus, como eu, humano, poderei ser bom ao ponto de perdoar uma ofensa que é contra mim? Porque seria um pouco fácil, talvez, perdoar a ofensa que é contra outro. Mas sendo a ofensa contra mim, como eu teria tal grau de bondade para poder perdoá-lo? É bem complicado pensar que isto seria possível. Em segundo lugar, se nós perdoarmos, tomando uma decisão por base, nós decidimos e dizemos, eu, mesmo que sinto a dor da ofensa, eu decido perdoar. Se eu fizer isso, eu estaria dividindo minha personalidade. Meu eu, minha integralidade cairia por terra. E eu estaria sendo uma pessoa fissurada, dividida, lastimada, ferida. Uma pessoa que está tendo os sentimentos ignorados. E isso não pode ser feito. Todo sentimento precisa ser justificado. Aí vem toda a questão da justificação na Bíblia. Quando falamos de cura interior ou cura da alma, estamos de fato falando de ser justificados. Porque toda a desfasagem emocional, todo o problema emocional nos seres humanos, toda a problemática dos sentimentos feridos principalmente no ser humano, tem tudo a ver com a falta de justificação própria ou por um ser superior e justo que nos justifique. Portanto, todo sentimento precisa ser justificado. Então, quando o nosso sentimento é justificado, nós estamos em condições de poder tomar a decisão de perdoar. Agora, se eu ainda não tive o meu sentimento ferido, justificado e sarado, como é que eu vou poder ser bom ao ponto de tomar a decisão de perdoar? Não tem como, porque eu ainda tenho uma alma ferida. Portanto, dizer que o perdão se baseia numa decisão exclusivamente é dividir a própria alma. E eu não posso dividir minha alma. Não tem como. Porque a alma tem 3 funções: mente, vontade e emoções. E elas trabalham juntas. Elas funcionam juntas. Elas nunca estão separadas. Daí que aquele famoso psicólogo escreveu o livro A Inteligência Emocional. Por que o livro A Inteligência Emocional? Porque ali mesmo diz, ele percebeu que a inteligência não era uma questão puramente da mente, também as emoções são inteligentes. E tendo em conta tudo isso, nós podemos ver que não podemos tomar uma decisão de perdoar, pronto, ignorando os sentimentos. Não. Primeiro os sentimentos precisam ser curados, justificados. Então sim, poderemos ter uma decisão medianamente boa para perdoar a nossos ofensores. Em terceiro lugar, Mateus capítulo 9, do versículo 1
em diante, mas principalmente o 6, revela que perdoar é divino. É uma faculdade divina. É um atributo divino do amor de Deus, o perdoar. Nós não somos divinos, portanto não temos esse atributo para perdoar. Deus sim tem. Neste capítulo, nesta passagem, diz que o perdoar é divino. Mas então, se fosse que perdoar na nossa vida, na nossa experiência humana, fosse uma questão de decisão, estaríamos manifestando a faculdade divina de poder inocentar ao pecador. E essa faculdade de poder inocentar ao pecador é só de Deus, porque é o único que não tem pecado. Se eu tenho pecado, eu careço dessa faculdade de inocentar ao outro e dizer, não, eu te perdoo. Com isto estou dizendo que você não tem culpa nem cargo no assunto. Não posso me atribuir essa função, essa faculdade divina, porque eu não sou Deus. E eu não tenho essa capacidade, realmente não tenho. Não, é uma coisa completamente impossível, porque para eu perdoar, eu tenho que ter essa faculdade divina. E ao ter essa faculdade divina, estou manifestando que eu não tenho pecado. Se eu não tenho ofensa, posso perdoar. E se eu tenho ofensa, como vou perdoar? Se eu tenho ofensa, a ofensa é minha, está em mim. Estou em pecado porque estou com ofensa. Então não tenho como perdoar. Em quarto lugar, esse mesmo capítulo termina mostrando que Deus é justo. Deus é tão justo que ele não pelejou contra Satanás, o corruptor, como Deus. Porque aí Satanás, que é uma criatura, originalmente uma criatura de Deus, diria assim para ele, olhando para ele, escuta aqui, Deus, como é que você me bate e me derrota? Se você é Deus e eu sou uma criatura. Então Deus, porque é justo, ele se abaixou no nível humano para defender o humano que foi enganado, ou seja, se colocou no nível do ser humano, e no nível humano pelejou contra Satanás, o corruptor do humano, para demonstrar e revelar a sua justiça, não somente com o humano que caiu em pecado e que merece o castigo, como também com Satanás. Deus é justo também com Satanás. Mas também ele é justo com Cristo. Porque Cristo, como Deus, diria: Deus, por que tenho que ir eu a morrer para dar minha vida pelos pecadores? Eles pecam e eu que não pequei e que sou Deus tenho que morrer por eles? Então Deus o fez homem para poder ser justo com Cristo. Essa é a justiça de Deus. E esse é nosso Deus. Agora bem, se eu quero ter algo de Deus, principalmente na questão do perdão, para poder perdoar principalmente aquelas coisas que a mim me afetam, que me prejudicam a mim, eu preciso ser Deus. E como eu não sou Deus, nem posso ser, eu posso uma coisa: viver dentro de Deus e me vestir de Deus. Que lindo! Com essas duas coisas, esses dois lados de Deus na minha vida, por um lado, Ele me vestindo dele, e por outro lado, me enchendo dele, agora sim, esse capítulo termina mostrando que perdoar é humano. Porém, não apenas uma decisão, nem somente um sentimento, senão de todo o ser, nosso ser integrado, mente, vontade e emoções, e o espírito humano em conexão com Deus, em comunhão com Deus e com a experiência do novo nascimento. Senão não tem como. Não tem como. O perdão
sempre vai ter algum interesse implícito. E o perdão daquele que nasceu de novo não tem mais nenhum interesse implícito. Por quê? Porque não perdoamos por nossa decisão, nem por nosso sentimento, senão porque aquele que pode perdoar vive dentro de nós. Amém, querido? Espero ter chegado com uma palavra oportuna para a tua vida e que você possa amar a Bíblia, que nos dá toda esta luz. Amém e amém.